Olá, queridos e queridas, estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de vida para você nesse tempo aqui de oração e palavra. E hoje eu gostaria de falar sobre as riquezas do reino. Sim, gostaria de falar hoje com você sobre as riquezas que o Senhor tem confiado aos seus filhos. Nós somos filhos do rei, nós somos filhos, nós somos príncipes e, portanto, nós temos direito aos recursos do reino, nós temos tudo disponível, nós temos tudo à nossa disposição. Talvez você tenha se lamentado, tenha falado da sua vida financeira, dos seus recursos, você tem somente reclamado, não tem entendido por que os recursos não chegam até você. E eu gostaria de falar um pouquinho com você hoje sobre isso. Eu li um livro que fala sobre as riquezas do reino e aquele livro me trouxe alguns ensinamentos que eu gostaria de compartilhar alguma coisa aqui com você nessa hora. E eu gostaria de dizer para você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve aqui e também ative o sininho, né, para que você possa ser avisado todas as vezes que tiver conteúdo novo aqui no nosso canal. Agora, nesse tempo, nós estamos com esse módulo aqui no nosso canal, nessa playlist, né, de oração e palavra. Todos os dias, às 18 horas, nós temos aqui uma palavra para você, de segunda a sexta. Nós temos aqui para você uma palavra e também oração e palavra, oração do meio-dia, que vai ao ar todas as sextas ao meio-dia. Você pode aqui nos acompanhar, além de assistir e participar com a gente, deixar o seu comentário, compartilhar com outras pessoas. Seja edificado e edifique outras pessoas. Você já parou para pensar nas riquezas do reino? Gostaria de ler aqui com você um texto que está em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, onde vai falar sobre a pesca maravilhosa. E diz assim: quando acabou de falar, disse Simão: vai-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede, e fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes, ou a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Nós vamos ver nesse texto homens que tinham passado a noite pescando, estavam com certeza cansados, mas estavam preparando as redes, estavam lavando as redes para trabalhar na próxima noite. Mas o que eles não contavam é que Jesus ia aparecer exatamente naquela hora, né? E ele pega o barco de Pedro emprestado, ele fala à multidão, e depois que ele ensina a multidão, ele vira para os seus discípulos, né, para então futuros discípulos, vamos dizer assim, e fala para Pedro: vai agora e lança a rede, vai ao mar alto. E quando ele fala assim, Pedro diz: Senhor, nós já pescamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas logo em seguida ele reflete e responde para Jesus: mas sob tua palavra eu lançarei a rede. Diz que eles lançam a rede e vem uma grande quantidade de peixes que até rompia as redes. E veja o detalhe: quando a rede estava cheia de peixes, de forma que era grande quantidade que chegava a romper a rede, eles fizeram o que? Eles chamaram
Chamaram os companheiros do outro barco, encheram também o outro barco de peixe, né? Pediram que ajudasse, foram encheram ambos os barcos, de maneira que tal qual iam a pique. Todos os barcos estavam cheios. E eu gostaria de dizer o seguinte: quando o Senhor deposita uma riqueza na tua mão, uma riqueza do reino, seja ela financeira, ou seja ela a nível de felicidade, bem-estar, você distribui com as pessoas. Nesse livro que fala sobre a riqueza do reino, o autor ele vai dizer, ele vai dar o exemplo do camelo, que ele transporta as riquezas do reino, e ele faz uma comparação muito interessante entre nós, né, e o camelo, de forma muito sábia, não pejorativa. O autor daquele livro fala sobre transportarmos as riquezas do reino, e muitas vezes nós reclamamos que a nossa vida não está boa, né, que nós não temos o recurso suficiente, que nós não adquirimos os recursos e as riquezas do reino. E eu quero dizer como que Deus vai confiar a nós as riquezas do reino se nós não conseguimos transportar como transporta o camelo. É interessante que o camelo ele tem essa coerência de sair de um ponto e chegar ao outro com aquela riqueza, né, e manter-se firme até o local da entrega da riqueza. E quem sabe Deus tem tentado até colocar recursos na sua mão, mas ele não consegue. Por quê? Porque você não consegue administrar nem para você e nem para ajudar outras pessoas. E aí eu te pergunto, por que Deus confiaria as riquezas do reino para você? Porque Deus confiaria um grande ministério, uma grande quantidade de riquezas a você, se você não consegue administrar. Nem no pouco você consegue, como você conseguiria administrar no muito? E eu trago essa reflexão para mim e para você, como aquele que carrega ou que pretendem carregar as riquezas do reino. Para carregarmos as riquezas do reino, nós precisamos compreender o nível em que acontecem as coisas do reino. Porque aqui vai dizer que os discípulos estavam, aqueles homens estavam cansados, que eles veem ali diante deles uma grande pesca, uma pesca maravilhosa, mas quando o barco está cheio, eles chamam os companheiros para ajudar, e todos os dois barcos ficam cheios. E aí o que você tem feito com as riquezas que o Senhor tem te dado? Ou quem sabe por que as riquezas do reino não chegam até você? Porque muitas vezes, ou até nós, porque nós não conseguimos distribuir, levar, fazer a ponte até aquela pessoa que precisa das riquezas que o Senhor nos confiou, seja ela financeira, seja ela intelectual, seja ela na área do conhecimento, da sabedoria. O que nós temos, nós precisamos também distribuir. Nós precisamos granjear os talentos que o Senhor coloca na nossa mão. Há um texto que você deve conhecer, que está no Evangelho, onde Jesus traz ali uma parábola daquele homem que ele vai viajar e ele coloca na mão de algumas pessoas os talentos. A um ele deu 5 talentos, a outra ele deu 2 talentos e a outra ele deu 1 talento. E é o que ele entregou 5 talentos. Quando ele voltou, aquele homem tinha granjeado o dobro, ele estava com 10 talentos. O que tinha 2 talentos conseguiu granjear mais 2 talentos. E o que tinha apenas um, tinha recebido um, ele não granjeou, ele pegou e enterrou. E quando o dono chegou, o dono daquele recurso chegou e perguntou pelo que tinha recebido 5, ele falou: está aqui, Senhor, eu granjeei mais 5. E o que tinha 2, ele falou: Senhor, está aqui, Senhor, eu granjeei mais 2.
dois, e para o que o Senhor entregou o um, ele entrega aquele um que estava enterrado, e aquele homem fica bravo, fica chateado e diz para ele: por que você não deixou na mão dos banqueiros para que quando eu voltasse tivesse pelo menos os juros do meu recurso? Mas aquele homem não conseguiu administrar as riquezas do reino, que o Senhor falou para ele: servo mau e infiel. Você não tem direito à vida eterna, você não tem direito ao que eu tenho, que eu tinha preparado para você. E quantas vezes Deus tem algo preparado para mim e para você, mas Ele não pode colocar na minha e na tua mão, porque nós não conseguimos administrar os recursos do reino. O que Deus colocou na tua mão é para você administrar. Administre a sua finança, administra a sua riqueza familiar, aquilo que o Senhor colocou na tua mão, seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, aleluia, aquilo que o Senhor tem depositado na tua mão, essa empresa que o Senhor colocou na tua mão, e às vezes você vai falar assim: eu não preciso administrar, porque a empresa é pequenininha, eu só faço isso aqui na minha casa, eu só vendo isso aqui na minha casa. Não, administre as riquezas do reino, que você vai ver que vai multiplicar quando você recebe as instruções certas do Senhor, da palavra e de tudo aquilo que Ele coloca como ferramenta na tua mão para você ter conhecimento. Você vai ver que você vai estar capacitado a carregar as riquezas do reino. E assim como aquele camelo que ele sai de uma extremidade à outra, ele leva as riquezas, ele leva. E será por que o camelo, ele é o animal escolhido, né, para levar era o animal escolhido para levar as riquezas, pela a sua forma de administrar. Ele levava em segurança aquela riqueza e não faltava para ele água e nem suprimento. Por quê? Porque aquelas cocovas que tem naquele camelo é para que ele ali tenha reserva de água, reserva de gordura, para que ele possa utilizar diante da caminhada. Muitas vezes nós ficamos fadigados e cansados na caminhada, porque nós não estamos sabendo administrar a água, né? A gordura, o alimento que o Senhor nos dado, suprimento espiritual e também físico e financeiro. Quem sabe nós não temos administrado e por isso falta no meio do caminho, e a gente começa a reclamar por que as riquezas do reino não chegam até nós. As riquezas do reino muitas vezes não podem chegar até nós, porque o Senhor não pode confiar em nós grandes riquezas, porque nós não estamos sabendo administrar. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor, que de graça dá. Então busque do Senhor sabedoria para que você possa ser um portador das riquezas do reino. Quando Jesus chega no barco de Pedro e multiplica, o Senhor não estava abençoando somente a casa de Pedro, o Senhor ali estava abençoando também as outras pessoas, né? O outro barco foi abençoado porque Pedro entendeu que aquela quantidade de peixe não era somente para ele, o barco ia a pique se ele ficasse com tudo sozinho. Quem sabe teu barco está indo a pique porque você quer guardar tudo para você, suprir somente você daquilo que Deus tem te dado. Então distribua, divida aquilo que o Senhor tem dado, abençoe um irmão, abençoe uma irmã com o conhecimento que Deus tem te dado, com as riquezas do reino, seja ela financeira, seja ela intelectual, seja ela de que ordem for. Nós somos administradores das riquezas do reino e o Senhor quer confiar a mim e a você grandes coisas, mas Ele só vai confiar a nós de transportarmos as riquezas quando nós estivermos prontos a administrar e carregar e sermos bons mordomos daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Que o Senhor venha estar abençoando sua vida. Nessa hora nós vamos estar orando pela tua vida, pelas riquezas que o Senhor quer e pode colocar na tua mão de acordo com o seu crescimento.
E nós vamos orar agora para que o Senhor amplie a tua visão, amplie as tuas condições para que você possa administrar, porque a Bíblia diz que aquele que sabe administrar no pouco, o Senhor coloca no muito. Oremos ao Senhor nessa hora, Pai. Eu quero te glorificar nesta hora pela vida dos teus filhos e filhas que estão aqui comigo acompanhando palavra e oração, ou oração e palavra, não importa, mas o importante é que estamos aqui para buscar a tua face. Pai, quero pedir ao Senhor sabedoria, dá-me sabedoria para administrarmos as riquezas do reino, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que nós possamos estar prontos para receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar e que muitas vezes não pode nos entregar porque nos falta sabedoria, nos falta conhecimento, nos falta administração. Pai, nos falta, Senhor, um coração voltado para o próximo, para distribuir, para compartilhar as bênçãos do céu, Senhor, as riquezas do reino com os nossos irmãos, com os nossos familiares, Senhor, com os nossos irmãos, papai. Pai, então nessa hora nós sabemos que nós somos, ó Deus, pela tua graça, Senhor, portadores da riqueza do reino, Senhor, e que o Senhor possa estar trazendo cada vez mais as riquezas do reino para nós, como saúde, como bênção financeira, como, Senhor, bênção familiar, e que nós possamos saber administrar bem as riquezas do reino que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Senhor, aquelas riquezas que nós precisamos transportar para alguém, que nós possamos fazer isso com responsabilidade e fazer chegar o recurso na mão daquele que precisa. Ah, Senhor, nós temos na tua palavra o exemplo, Senhor, ali naquele barco, não tinha peixe naquele lugar, mas o Senhor sabia para quem estava entregando os peixes, era para Pedro, e Pedro seria fiel naquilo que o Senhor estava mandando ele fazer, papai. Então o Senhor abençoou a Pedro, abençoou aqueles discípulos, de tal forma que eles ficaram tão impactados com aquilo que o Senhor fez, que nós possamos ser bons mordomos daquilo que o Senhor tem nos entregue, Senhor. Pai, fica conosco, abençoa cada um que tem colocado diante de ti, Senhor, essa causa, pessoas que estão com problemas financeiros, Senhor, onde a dívida chegou, a dificuldade chegou, a falta de recursos chegou. Ajuda os teus filhos, ó Deus, para que estejam preparados para receber o que o Senhor tem, porque nós sabemos que aquilo que nós não sabemos administrar, nós jogamos fora. Então dá sabedoria, amplia a visão dos teus filhos, amplia a nossa visão para que possamos receber as riquezas do reino em nossa vida. Pai, que possamos fazer bom uso das riquezas do reino e que nós não sejamos como aquele servo infiel que enterrou os talentos, mas que nós possamos fazer como o que ganhou 5, o que ganhou 2, que granjeou mais, e quando o seu Senhor voltou, eles tiveram os talentos e a abundância para devolver para o seu Senhor, e ali receberam uma palavra de afirmação sobre aquilo que eles tinham feito, e para o que jogou fora, para o que escondeu, o Senhor não se agradou. Pai, então que o Senhor venha se agradar em nós, como mordomos daquilo que o Senhor tem nos dado, como transportadores da riqueza do reino. Nós já te louvamos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua finança e todas as áreas da sua vida, que receba a abundância do Senhor, a saúde, a área financeira, a área conjugal, né? Toda a área familiar, que o Senhor possa estar abençoando a sua empresa, o seu negócio, o seu pequeno negócio, não importa, é pequeno hoje, mas creia que o Senhor, conforme a sua administração e sua disponibilidade para carregar as riquezas do reino, Deus vai multiplicar. Trabalhe com afinco, busque sabedoria de Deus, tenha um coração disponível para abençoar outras pessoas. Se este programa, se este canal tem abençoado a tua vida, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, dá aqui seu like, se não é inscrito,
se inscreva, aperte também o sininho para você ser avisado. Eu quero também que você deixe aqui nos comentários qual é a riqueza do reino que você precisa receber e qual é a riqueza do reino que você precisa estar pronto para que o Senhor coloque na sua mão. Deixa aqui seu comentário, eu terei um imenso prazer em ler o seu comentário. Que Deus te abençoe, até a próxima, querendo Deus.